E aí pessoal, como vocês estão? Vamos começar agora a nossa segunda videoaula, né, dando prosseguimento às aulas de bioquímica celular. Então, vocês já viram dentro de bioquímica celular vários componentes, né, que formam nossas células, né, dentre elas água, sais minerais, açúcares, né, carboidratos no caso, vimos lipídios, vitaminas, e agora vamos entrar em uma outra parte importantíssima da bioquímica celular, porque ela está muito aliada com a genética, tá? Que são as proteínas, né? Então o nosso corpo inteiro ele é formado de proteínas, tá? Eu tenho proteínas para formar o cabelo, tá? Então o tipo de cabelo, se é liso, se é crespo, se é cacheado, depende da qualidade da proteína, do tipo da proteína que está sendo produzida ali, tá certo? A cor do olho castanho, olho azul, olho preto, também depende do tipo de proteína que é produzido, a força muscular de uma pessoa, tá certo? Então, questões de problemas de saúde, então tudo que está no corpo da gente, até a qualidade da unha também, né? Se a unha é mais fraca, né? A mulher se preocupa muito com essa coisa de unha que quebra, aquela coisa toda. Então a proteína, a qualidade da proteína, o tipo de proteína, ele está no corpo inteiro da gente. O nosso corpo é feito de proteína, tá? Então a pergunta é, de onde vem essa proteína, como é que ela é construída, tá certo? E a resposta está no DNA, tá certo? Então o DNA é quem determina o tipo de proteína que vai ser produzido ali, certo? E é nesse assunto que nós vamos entrar agora nesse momento, tá? Que são as proteínas, tá? Então vamos entrar aqui nas funções básicas, né, das proteínas. Bom, então a proteína, eles são polímeros, tá certo? Então o que são polímeros? A palavra poli vem do grego, significa vários, a palavra meros significa pedaços. Então são vários pedaços de aminoácidos, tá? Então proteínas são formadas de estruturas menores, certo? São as unidades da proteína que são conhecidas como aminoácidos, tá certo? Então existem vários tipos de aminoácidos, tá certo? E a posição onde esses aminoácidos se encontram na cadeia polipeptídica ou na proteína é que vai determinar o tipo de proteína e a função dela. Então aqui no canto esquerdo vocês veem aqui uma cadeia, né, polipeptídica, tá certo? Uma cadeia de proteínas, tá certo? Aqui, ó, e você vê vários tipos de aminoácidos. Aí tem a leucina, tem a alanina, tal. Cada aminoácido desse se unifica através de ligações químicas conhecidas como ligações peptídicas. Então a ligação química que une dois ou mais aminoácidos é conhecida como ligação peptídica, certo? Então aqui nós temos ligações peptídicas ligando os aminoácidos aí, tá certo? E a posição desses aminoácidos, vocês podem ver que são vários tipos de aminoácidos, a posição deles, quem determina é o DNA, tá? Então eu posso ter proteína de qualidade para deixar o meu corpo saudável, as plantas também, qualquer ser vivo, tá certo? Ou eu posso alterar o DNA, pode acontecer alguma coisa no DNA, alguma deformação, e ele vai trocar a posição de um ou alguns aminoácidos desses. Se você tira, por exemplo, aqui essa proteína aqui, esse aminoácido aqui, eu tiro ele desse lugar e mando para outro canto. O simples fato de eu deslocar esse aminoácido de um lugar para o outro já modifica completamente a estrutura. Aquela proteína que tinha uma função, ela perde essa função e passa a ser outra coisa, tá entendendo? Aí pode gerar uma doença, pode gerar vários tipos de problemas, tá? Mas o que é o aminoácido, né? Então o aminoácido, ele tem estruturas em comum, né? Todos os aminoácidos aqui vocês estão vendo, que formam proteínas, tá certo? Eles têm dois grupos funcionais aqui, tá? Aqui no centro nós temos um carbono central, que a gente chama de carbono alfa. Todos eles vão apresentar esse carbono alfa, o carbono no centro. Vão ter um hidrogênio do lado. Vão ter esse grupo funcional aqui, que a gente chama de grupo carboxílico, que é um carbono com 2 átomos de oxigênio e de hidrogênio, tá? Chama-se grupo carboxílico.
vai ter um grupo amina, que é uma estrutura com nitrogênio, então é um H2N, nós chamamos isso aqui de amina, grupo amina. Então vai ter grupo carboxílico, grupo amina, e vai ter o carbono central, que é o carbono alfa. E vai ter o que difere um aminoácido do outro, que é justamente a cadeia lateral, tá certo? Então a cadeia lateral vai ter um determinado número de carbonos, com outros tipos de átomos, tal. Aí o que vai diferenciar é justamente esse R aqui, que é a cadeia lateral, tá? Ela que vai diferenciar um aminoácido do outro. Aí vai dar nomes diferentes para esses aminoácidos, tá? Bom, então, o que são essas proteínas, né? São macromoléculas complexas, tá? Então, o que significa esse termo macromoléculas? A palavra macro quer dizer grande, molécula muito grande, tá certo? Um grande peso molecular. E são formadas por pedacinhos que nós chamamos aqui, ó, de aminoácidos. Cada bolinha dessas vezes que vocês estão vendo aqui é um aminoácido. Juntas, elas formam a proteína, tá? O conjunto delas. E o que une um aminoácido ao outro, esse tipo de ligação aqui, que a gente chama de ligação peptídica, que é essa linha azul que está passando por entre essas bolinhas aqui. São as ligações peptídicas. Não é? Dependendo da configuração da proteína, ela vai receber uma denominação. Tá? Então, se ela for retinha, nós chamamos ela de proteína do tipo primária. Né? Se ela vai formar hélice, ela é secundária. Se essa hélice dobra-se entre si mesma, né, se entortando, nós chamamos de terciária. E quando você junta várias terciárias, né, aqui, por exemplo, eu tenho 4 estruturas terciárias, ó, essa aqui que é em 3 dimensões, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí nós chamamos isso aqui de quaternária, tá? Quaternária é quando você une as estruturas terciárias. Uniu ali, uma com a outra, então você já tem uma estrutura agora que a gente chama de quaternária. Tá? Então as proteínas, elas têm funções, né? E tem aqui alguns tipos, alguns dos mais importantes que eu trouxe para vocês aqui, alguns tipos de proteínas, e vamos falar um pouquinho das funções, tá? Então, por exemplo, o primeiro tipo aqui nós temos a actina e a miosina. A actina e a miosina são proteínas responsáveis pela contração muscular, né? Então o nosso músculo tem contração, tanto os músculos lisos quanto os músculos estriados, né? Estriáticos, eles só se movimentam porque tem actina e miosina, tá certo? Então a actina e miosina são as proteínas responsáveis pelo processo de deslocamento e de movimentação dos músculos, tá? Proteínas musculares. Nós temos também o colágeno, aqui embaixo nós temos o colágeno, né, que é componente também estrutural dos músculos e dos tendões, tá certo? 40% do nosso corpo tem essa proteína, colágeno, então ela é muito importante para a gente. Nós temos a queratina. A queratina, ela forma exemplo de parte do nosso corpo que tem queratina, né? Que é um tipo de proteína. Cabelo, ele é queratinizado. Unhas são queratinizadas. A nossa pele, por fora aqui, tem uma estrutura que é queratinizada, que serve para proteção, impede a impermeabilidade, né? Aliás, ela mantém a impermeabilidade. Outra proteína importante são os hormônios, tá certo? Então os hormônios são produzidas por células especiais, conjunto de células que nós chamamos de glândulas, tá? Então a glândula, quando ela libera a sua substância fora da corrente sanguínea, fora do sangue, nós chamamos de glândula exócrina. É o caso, por exemplo, da glândula sebácea, né, que produz o óleo aqui na pele, deixa a pele oleosa. É muito comum em adolescentes, por exemplo. O adolescente tem muita pele oleosa, dá muita espinha em função disso. São as glândulas sebáceas que fazem isso, né? Nós temos também as glândulas lacrimais, né, que produzem aqui as lágrimas nos olhos, né? Como não está sendo jogado na corrente sanguínea, então você chama de exócrina. Exo quer dizer fora, né? Fora da corrente sanguínea. Né? Nós temos as glândulas que produzem os hormônios, né? Que são essas glândulas que jogam substâncias dentro da corrente sanguínea. Se joga dentro da corrente sanguínea, então nós chamamos de glândula endócrina. Endo quer dizer dentro da corrente sanguínea. Se é dentro da corrente sanguínea, então é hormônio, tá certo? Então o hormônio é isso, são substâncias que as glândulas produzem e jogam dentro da corrente sanguínea.
Aí nós temos exemplos de hormônios aí, que hormônios também são proteínas, tá certo? Como é o caso da insulina, tá certo? Que é produzida ali pelo pâncreas. O pâncreas, ela tanto é endócrina quanto é exócrina, certo? Ela tanto produz hormônios como a insulina e o glucagon, que são substâncias que controlam a glicemia no sangue, controlam o açúcar no sangue, tá certo? Como ela também pode produzir substâncias, que é o suco pancreático, que joga lá no pâncreas, que sai do pâncreas e lança no intestino, tá? Então vai auxiliar no processo digestivo, tá certo? Como não é na corrente sanguínea, então ela é exócrina. Então nós já dizemos que essa glândula era uma glândula mista. O fígado também é uma glândula mista, tá certo? Mas hormônio é isso, né? São proteínas que são produzidas por glândulas endócrinas, né? A hemoglobina é importantíssima, né? É uma estrutura do tipo quaternária, tá? Ela é formada pela junção de 4 estruturas terciárias, como mostrei anteriormente, e as 4 se juntam e formam a hemoglobina, que é a proteína do sangue, tá? Essa proteína, a hemoglobina, ela tem uma estrutura no centro dela, tem um átomo no centro dela, que é um átomo de ferro, é um heteroátomo, tá? E a função dela é justamente carregar o oxigênio. Então, o estudo da hemoglobina, ela é importantíssima, porque ela é vital para a gente, né? Ela carrega aí os nossos gases de respiração, né, do processo respiratório. Os anticorpos, que é a defesa do nosso corpo, né? Então está muito em alta aí, você vê essa questão do coronavírus, a luta dos cientistas para poder produzir uma vacina, certo? Que são justamente incentivar o corpo a produzir anticorpos na presença do vírus da Covid, né? Então esse vírus atenuado, enfraquecido ou até morto, ele é utilizado para produzir uma vacina, certo? Essa vacina estimula a produção de anticorpos. Quando esse vírus entrar em contato com a gente, ele vai ser barrado aí pelos anticorpos. E os anticorpos também são proteínas, tá? Então veja que importante é o estudo das proteínas, devido às suas várias funções, né? Nós temos também aí, proteínas plasmáticas, né, que são proteínas do plasma sanguíneo, né, como é o caso do coágulo sanguíneo, tá? Nós temos proteínas musculares, né, que tornam o músculo capaz de se contrair, certo? A actina-miosina é um exemplo disso. E nós temos também as enzimas, né? Sem enzimas, que é um tipo de proteína, o nosso corpo também não sobrevive, tá? Porque as enzimas, elas ajudam o nosso corpo, que faz várias reações químicas o tempo inteiro, tá? As enzimas, até para respirar, a gente precisa delas, tá certo? Porque elas catalisam reações químicas específicas. Tá? O que é catalisar? É acelerar uma reação. Elas ajudam a reação a acontecer mais rápido, sem que para isso seja necessário aumentar a temperatura do corpo da gente, tá? Então, elas fazem isso, aceleram o processo de reação química, ela catalisa uma reação química, tá? E é do tipo específica. As enzimas, elas se encaixam especificamente em outras estruturas moleculares. Se não tiver aquela mesma formação, a gente chama de chave-fechadura. Se a chave não se encaixar na fechadura, a reação química não vai acontecer, porque ela é específica, tá certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora as estruturas. Eu já falei um pouquinho delas, mas agora vamos ver mais especificamente. São 4 tipos de estrutura que as proteínas podem fazer, né? São os formatos que elas podem se apresentar. Então, o primeiro formato que eu estou mostrando aqui para vocês é a estrutura primária, né? A estrutura primária, ela é linear, ela não se dobra, ela não faz nenhum tipo de curvatura, tá? Ela é linear e é simplesmente ligações peptídicas juntando os aminoácidos. Então aqui você tem, ó, vários aminoácidos, valina, leucina, tá? Então você tem vários aminoácidos unificados aqui através de ligações. Essa linha vermelha que está passando entre os aminoácidos são ligações peptídicas, tá? Então essa ligação peptídica, essa formação linear, nós chamamos de estrutura primária, tá? Aqui nós temos estrutura secundária, tá? Então a estrutura secundária, o que é que vai acontecer? Ela inicialmente é primária, na estrutura secundária vai se formar pontes de hidrogênio. Então os hidrogênios vão fazer pontes, vão fazer ligações químicas fracas, a gente chama de ligação química fraca, e vai começar a puxar, fazer uma curvatura e vai começar a formar uma hélice, tá certo? Uma espiral que vai sendo formado aí e vai dando essa configuração que é essa estrutura secundária,
né? Então nós temos alguns exemplos, mas onde é que eu posso ver isso, né, professor? Então você pode ver isso, por exemplo, no cabelo. Quando a menina vai, a menina, a mulher vai numa festa, por exemplo, né? Então vai fazer a chapinha no cabelo, né? O que é a chapinha? A chapinha nada mais é do que você desidratar o cabelo. Você passa a chapinha no cabelo, vai desidratando ela e vai deixando o cabelo liso, porque você rompe as estruturas das pontes de hidrogênio, tá? Então você quebra a ponte de hidrogênio quando que ela necessita de hidratação, necessita de água. Quando você quebra a ponte de hidrogênio, o cabelo fica liso, certo? Agora também gera um problema, porque se você vai na festa e chove um pouquinho, daí o problema de não deixar o cabelo se molhar, né? Quando você molha o cabelo, o que é que acontece com o cabelo? Ele volta a cachear de novo, tá certo? E por que ele volta a cachear? Porque você hidratou, caiu a água, você deixou a água cair no cabelo, ele se reidrata e a ponte de hidrogênio se refaz, tá? Então aquilo que você perdeu, que você destruiu quando você passou o secador ali, passou a chapinha, certo? Você recuperou quando hidratou, as pontes de hidrogênio se fizeram e aí começou a enrolar o cabelo todo de novo, tá? Então é um exemplo disso. Quando está com chapinha, a estrutura é do tipo primária. Quando leva água, tá? Ou umidade, certo? Então as pontes de hidrogênio se refazem e o cabelo se enrola todo de novo, tá? Então é um exemplo aí do nosso cotidiano, né, com relação a isso. Pontes de hidrogênio, tá? Tem tudo a ver. A estrutura terciária é a estrutura secundária dobrada, ela se entorce, tá? A estrutura secundária ela está em espiral, tá? Mas ela agora vai se torcer contra ela mesma, tá? Para isso acontecer, algumas interações químicas ocorrem dentro da proteína, tá? Então ela vai se entortar a parte interna, né? E o que é que vai acontecer aí? Aí você vai ter algumas interações químicas que vão fazer esse formato de proteína. As pontes de hidrogênio, né, que está lá na estrutura secundária, também aparece na terciária, certo? Ela vai juntar, vai entortar a proteína. As interações hidrofóbicas, né? A interação hidrofóbica, hidro quer dizer água, fóbica medo, né? Então são estruturas assim, as estruturas químicas elas são empurradas pela água, tá certo? Então a água empurra essas estruturas e acaba entortando também a proteína, né? Isso também é conhecido como interação de Van der Waals, tá? Interação de Van der Waals ou interações hidrofóbicas, ok? Nós temos também as interações dentro dessa terciária. Nós temos ainda as interações eletrostáticas, né? ou iônicas, tá? Então você vai ter ali uma parte polar da estrutura com uma parte apolar. No caso das interações de Van der Waals elas são apolares, tá certo? No caso das ligações hidrostáticas elas são polares, tá? Então você vai ter uma parte negativa, um polo negativo com um polo positivo. Então vai agir como se fosse um imã ali, certo? Juntando uma com a outra nessas ligações laterais e vai puxar, entortando a proteína. Nós temos ainda as pontes de sulfeto, né? As pontes de sulfeto, eles só vão acontecer na presença de um aminoácido, vai ter que aparecer um aminoácido aqui, tá certo? Esse aminoácido é conhecido como cisteína. E essa cisteína, ela carrega um tipo de átomo, né? Que é conhecido como enxofre. Então você vai ter um enxofre numa ponta e um enxofre na outra e eles vão se atrair, vão juntar e à medida que eles vão se atraindo, eles vão entortando também a proteína. Então todas essas interações estão acontecendo, né? E são elas que fazem a estrutura terciária acontecer. A estrutura terciária ela é tridimensional, tá? Em função de todos esses contorsos, esse entortamento que vai acontecer. Ela é tridimensional. Quando você pega uma estrutura terciária e junta com outra estrutura terciária, colou aqui uma com a outra, aí você tem agora uma quaternária, tá? Não necessariamente somente duas se juntar, você pode ter 4, 3, tá? Então a questão é juntar terciária com terciárias, tá? Juntou ali e formou uma quaternária, tá? Exemplo de estrutura terciária, como eu já havia dito antes, é a hemoglobina. A hemoglobina, por exemplo, que eu já falei da hemoglobina, a hemoglobina ela é uma estrutura terciária, tá certo? Ela tem um grupo M, certo? Que nós chamamos, que é um heteroátomo, um grupo M, nós chamamos que é o ferro, e ela é responsável, ela é formada por 4 estruturas terciárias. Então você vai ter
a primeira estrutura, a segunda, a terceira e a quarta, todas elas vai ter um átomo de ferro no meio, e essa estrutura é que é responsável por transportar oxigênio, por exemplo, tá certo? Dentro da corrente sanguínea. E né, aqui é a quaternária, né? A estrutura quaternária. Bom, a desnaturação proteica, tá? O que é desnaturação? É você deformar a proteína, tá? E para ela ser deformada, é necessário que alguns fatores ambientais sejam inseridos aí, tá? Quais são esses fatores ambientais que desnatura, ou seja, deformam uma proteína, tá certo? Aí vamos ver a importância disso aí, tá? O que deforma a proteína são três coisinhas, tá? Primeiro, temperatura, tá certo? A temperatura, ela deforma a proteína. A temperatura tem a capacidade de destruir as interações químicas, certo? Um exemplo disso, como eu já havia dito, é a chapinha do cabelo, tá certo? O que aconteceu ali? Você tem um cabelo que é encaracolado, aí você passou a chapinha e deixou ele liso. Por que aquilo aconteceu? Porque você destruiu as pontes de hidrogênio, que faz o cabelo ficar enroladinho ali, certo? Como consequência ele fica liso, mas depois que você hidrata ele volta a ficar todo enrolado de novo, tá certo? Mas ali você desnaturou, tá certo? Ou seja, você destruiu para poder deixar o cabelo liso, certo? Então a temperatura é um fator importante, né? Um outro exemplo que está aqui no canto esquerdo é o ovo, né? O ovo, quando o ovo ele é liquefeito, né? Ele tem uma consistência líquida. Quando você bota ele em contato com alta temperatura, ela ganha uma estrutura sólida, certo? E essa estrutura ela é irreversível, né? Ela é permanente, né? Uma vez que o ovo ele é exposto em alta temperatura, ele tem aquela consistência sólida, ele não volta mais a ser líquido, né? Nesse caso, ele não volta mais, né? É irreversível, mas tem casos de desnaturação por temperatura que é reversível, né? O da chapinha do cabelo é um deles, tá? Então ali é reversível. Hidratou, ele volta a se cachear novamente, então é reversível. No caso do ovo é irreversível. Um outro exemplo também de desnaturação é por alteração de pH, né? Então o que é pH? pH é potencial de hidrogênio, né? Quando uma substância, você determinar se a substância é ácida, se ela é neutra ou se ela é alcalina, se ela é básica, né? Então tem proteína que funciona bem em nível ácido, certo? Mas já não funciona em nível básico, tá? É o caso, por exemplo, das enzimas do estômago. O estômago ele é ácido, então nós temos ali enzimas, por exemplo, que só operam em pH ácido, que é o caso do estômago. Se você bota ela no intestino, que é um pH básico, ela já não funciona mais, tá entendendo? Então a mesma coisa acontece no intestino. O intestino, ou as enzimas que estão ali, elas vão operar em pH básico, né? Também conhecido como alcalino. Se você pega essas proteínas, essas enzimas, e coloca no meio ácido, você desnatura elas. Elas já não vão funcionar mais, já não vão conseguir digerir alimentos, tá entendendo? Então o pH influencia. Um outro fator que influencia também é a salinidade, que é a concentração de sal, tá entendendo? Então a salinidade também vai deformar, vai desnaturar proteínas, né? Aqui no quadro vocês estão vendo um exemplo de desnaturação. Aqui eu tenho uma proteína, tá certo? Do tipo terciária, uma estrutura terciária, certo? Que entrou em contato com o meio ácido, e a consequência disso, apareceu um vídeo aqui, e a consequência disso foi a destruição das interações químicas, formando aqui, essa outra estrutura completamente diferente dessa, porque ela foi desnaturada. O aumento de temperatura também provoca isso, certo? Aí, exemplos que nós temos de saúde, né, com relação à desnaturação proteica. Alguns exemplos são bem famosos, né? Então aqui, doenças causadas por desnaturação de proteínas. É o caso do mal de Alzheimer, por exemplo. O mal de Alzheimer é uma demência, né? Uma demência que acontece, uma pessoa pode ser inteligentíssima como for, gênio inclusive, né? Mas teve o Alzheimer, vai afetar a questão cerebral, certo? E contas simples, tipo aqui, 1 mais 1, a pessoa não consegue mais fazer. O mal de Alzheimer, né? Esquece das pessoas, esquece da família, né? Então, o mal de Alzheimer é um exemplo de uma doença provocada por desnaturação da proteína e não tem cura.
Outra doença que é provocada por desnaturação de proteína que também não tem cura é o mal de Parkinson, tá? O mal de Parkinson é aquela doença que a pessoa fica tremendo, né, sem parar. Você já deve ter visto ou ouvido falar sobre isso, né? Então aqui, ó, ela provoca alguns sintomas, né? Por exemplo, tremor, né? O tremor é uma característica demais do mal de Parkinson, né? Ou doença de Parkinson. A rigidez muscular, né? O desequilíbrio e também problemas de memória. Não tão grave quanto o mal de Alzheimer, mas também tem problemas de memória, tá? Então aí tá alguns exemplos funcionais aí bem práticos da desnaturação, né? Na próxima aula nós vamos estudar ácidos nucleicos, né? DNA e RNA. É a última etapa da bioquímica celular, tá? Depois disso a gente passa a estudar citologia, tá bom? Tá relacionado aí com questões de hereditariedade. Bom, galera, muito obrigado aí pela atenção. Eu vou mandar o exercício para vocês, tá certo? E qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo. Um abraço aí no coração e até a próxima.